Estamos ainda no início da nossa vivência quaresmal, primeiro domingo desse tempo litúrgico da Quaresma. A Quaresma que teve início nesta última semana, com a celebração da quarta-feira de cinzas. Aqui nós vamos fazendo um caminho na vida espiritual com o olhar voltado para a Páscoa. É um tempo oportuno de cuidarmos mais da nossa vida espiritual, para chegarmos à festividade da Páscoa do Senhor com fé renovada e fortalecida, e assim podermos celebrar com alegria a Páscoa. Nós vemos o texto da primeira leitura nesse tempo vai nos fazendo um paralelo. Hoje nos trouxe a casa de Israel, que alcançou libertação pelas mãos de Deus, da servidão do Egito. Isso se deu através de Moisés. Outros momentos, a primeira leitura vai trazer Isaías, o servo sofredor, que é a pessoa de Jesus que está indo para os dias da paixão. Para depois, quando nós chegarmos na Páscoa, nós fazermos a transposição. Fazer a mesma experiência do Antigo Testamento, da casa de Israel. Um Deus que se mostrou próximo do seu povo e o libertou. Hoje a primeira leitura traz justamente essa cena. O Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. Os egípcios nos maltratavam e oprimiam, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. Um Deus que se mostra próximo e ouve o clamor do seu povo. Na casa de Israel, esse se tornou o principal acontecimento a ser lembrado como Páscoa. O Senhor nos tirou daquela servidão que nos oprimia, nos humilhava. No Novo Testamento, não é Moisés, é Jesus. E o acontecimento fundante não é sair da escravidão do Egito, é sair da escravidão do pecado e da morte. Essa é a Páscoa cristã, é a transposição. E quem realiza isto é Jesus. Seja na festa da Páscoa, seja em cada Eucaristia celebrada, nós voltamos a este acontecimento. E reavivamos em nós essa consciência. Jesus já nos tirou da escravidão do pecado e da morte para não mais vivermos essa escravidão. E na Quaresma a igreja nos pergunta, será que já abraçamos? O batismo nos deu esta vitória, nos associou a esta vitória. Mas nós temos que acolhê-la todo dia na vida de fé. Então, a liturgia quaresmal é um tempo por excelência de fazermos esse confronto. Será que já saímos mesmo da escravidão do pecado? Se olharmos a nossa vida pessoal, familiar, os nossos ambientes, a nossa comunidade de fé, a nossa sociedade, será que já saímos da escravidão do pecado? Estamos levando a vida nova da graça? O amor de Deus está manifestando em nós e através de nós? O tempo da Páscoa vai pedir para olhar para este acontecimento, que é razão para nos apresentarmos diante de Deus e também refleti-lo na nossa vida. E depois, como lidamos com a vida se ela tem agora um horizonte de que ela não será derrotada pela morte, mas ela está voltada para a ressurreição. Por isso, a última oração da igreja hoje vai falar da fé, da esperança e da caridade. Nós temos fé na vida eterna.
Nós fazemos um caminho na vida terrena como travessia, na esperança de possuir a vida eterna. Por isso cuidamos da nossa vida espiritual. E agimos através da caridade, que é o testemunho do amor de Deus em nós. A vida cristã é marcada pela fé, pela esperança e pela caridade. Isso nos anima no discipulado de Jesus. É importante nós alimentarmos a nossa fé nas boas fontes, na fonte da palavra, da doutrina e da liturgia. Às vezes nós ficamos muito presos só à porta de entrada da vida espiritual, que às vezes é a vida devocional. Mas ela não dá toda a solidez à vida de fé, ela mantém a mecha acesa. Mas é preciso sermos mais zelosos na vida espiritual, dedicar mais tempo para a nossa vida espiritual. E nesse dedicar mais tempo, degustar mais as fontes que nos ajudam a crescer espiritualmente. A oração, a palavra de Deus, a doutrina da igreja, a liturgia. Isso repercute nos atos de caridade, no amor fraterno. Então a primeira leitura vai nos dando o caminho feito pela casa de Israel na certeza da libertação. Um Deus próximo, que escuta e liberta. Para irmos com Jesus rumo ao acontecimento da Semana Santa, em que Ele vai padecendo por nós a morte na cruz e ressuscitando, nos tirar da servidão do pecado e da morte. Vamos fazendo esse caminho. E a leitura de hoje falou, conhecer mais a Jesus Cristo, não foi isso que nós rezamos antes de ouvir a palavra? Conhecer mais a Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. A palavra vai nos ajudando a conhecer mais a Jesus, para que possamos mais nos configurar a Ele, aproximar mais, fazer mais a vontade de Deus como Ele fez e nos ensina a fazer. Corresponder ao seu amor por uma vida santa. Se Ele já nos libertou da escravidão, do pecado e da morte, eu quero viver essa libertação, levando na graça dele, conduzido pela palavra, uma vida santa. Crescer no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Eu tenho que perguntar isso sempre, eu estou crescendo no conhecimento de Jesus Cristo? Eu degusto o Evangelho com essa vontade de conhecer mais a Jesus? Eu degusto a doutrina da igreja com vontade de conhecer mais a Jesus? Eu amo a liturgia da igreja com vontade de conhecer mais a Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho de salvação para nós. Corresponder ao seu amor por uma vida santa, num segmento amoroso. Seguir Jesus para nós não é uma obrigação, é uma alegria que o Papa diz, deu a primeira encíclica de seu pontificado, a alegria do Evangelho. Para nós viver o Evangelho, seguir Jesus de perto, não é um fardo pesado, é uma alegria. E vivendo dessa alegria, nós a partilhamos com os outros. Jesus hoje está, e nesse tempo, nós vamos ver que Jesus se coloca no nosso lugar para nos ensinar como devemos viver e agir. O que é que nós temos no Evangelho de hoje? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Nós temos que saber o que é que significa isso. É o batismo de Jesus. Essa cena vem depois do batismo de Jesus. Ele foi ao batismo de João. Após ser batizado por João, ele se colocou em oração. Enquanto ele estava em oração, o Espírito veio sobre ele, na forma corpórea de pomba. E hoje é a cena seguinte. Ele estava no Jordão e de lá saiu. Depois de ter sido batizado, depois de estar em oração, depois de receber o Espírito Santo,
cheio do Espírito Santo. E ele vai agora para o deserto, guiado pelo Espírito com letra maiúscula. É o Espírito Divino, que é novamente o Espírito Santo que está com ele, e ele vai cumprir a missão redentora salvífica, na obediência ao Pai e no amor por nós. E ele nos chama então a lembrar o nosso batismo também, que nos deu vida nova, que nos lavou dos pecados, que nos deu o Espírito Santo. E nós, crismados, já recebemos esse Espírito Santo para vivermos mais plenamente o discipulado de Jesus, sermos bons cristãos, conduzidos pelo Espírito Santo, vivendo na graça de Cristo, sermos bons cristãos na vida de fé da comunidade e na sociedade onde vivemos. Sempre gosto de dizer bons cristãos aqui, participando ativamente da vida da igreja, e cristãos de bem na sociedade, dando um bom exemplo. Cristãos de bem que querem uma sociedade melhor e que ali ajuda a fazer isso. Não são cristãos omissos, nem dentro da igreja, nem na sociedade, mas cristãos autênticos na vida da igreja e na sociedade. Não, nós criamos dicotomia, como se a nossa vida fosse departamentos. Aqui dentro da igreja eu sou cristão, mas lá fora eu não sou. Lá fora eu devo ser tão cristão como sou aqui. Então Jesus está batizado, recebeu o Espírito Santo, retira-se ainda para 40 dias de oração. E ele vai enfrentar um grande embate. O Evangelho diz que ele reaparece, depois começa a vida pública com quase 30 anos. Jesus está indo para um grande embate. E é bonito vermos como a igreja nos levou a rezar para começar a vivência pascal. Quando ela falou dos 3 exercícios espirituais. Falou da importância da oração, falou da importância do jejum e falou da importância do amor fraterno, que é a caridade ou a esmola, representado na esmola. Mas é o amor fraterno, o bem que fazemos aos outros. Oração, jejum e toda forma de penitência, e também práticas de caridade, as mais variadas que estiver ao nosso alcance fazer. E a igreja colocou para nós que nós vamos enfrentar, precisamos estar fortalecidos por esta prática para vencermos o combate contra o espírito do mal. Fortalecidos por essas práticas, precisamos estar fortalecidos para essa prática para vencermos o combate contra o espírito do mal. E hoje nós vemos o espírito do mal, Jesus, em combate. Não é fácil travar esse combate. O espírito do mal, como tentou Jesus, que aqui expressamente é dito, o diabo. Se assim fez com Jesus, muito mais faz por conosco. Não nos poupa de suas propostas e seduções. Será que eu estou espiritualmente preparado para esse combate contra o espírito do mal? E na mesma celebração da quarta-feira de cinzas, diz que essas 3 práticas, se por um lado nos fortalece no combate contra o espírito do mal, também nos ajuda a conter e a dominar os nossos maus desejos. 2 coisas que afetam a nossa vida espiritual: o espírito do mal e os nossos maus desejos. Fora de nós, o espírito do mal age e à nossa volta e quer nos seduzir. Dentro de nós, o que a igreja diz, concupiscência, fraqueza que leva ao pecado, que a oração da igreja chamou de maus desejos. Será que é fácil vencer essas 2 coisas com uma vida de fé superficial? Não é fácil. Será que o que a igreja está nos dizendo hoje ao apresentar esse relato?
vamos sair 40 dias de profunda oração, penitência e tudo mais. Aproveitar o tempo da quaresma. O tempo da quaresma precisa ser diferente, mais sóbrio, mais intenso. Não é tempo de viver, como diz São Paulo, só cuidando do estômago, não. Jesus mostra que o corpo pode estar fraco por falta depois de 40 dias de jejum, mas o espírito está fortalecido e não se deixa seduzir. Hoje, muitas vezes, nós estamos fortalecidos, bem alimentados fisicamente, mas espiritualmente debilitados, espiritualmente fracos. O espírito do mal entra muito fácil na nossa vida. Os nossos maus desejos se afloram com muita facilidade, porque a vida espiritual está fraca. Precisamos fortalecer a vida espiritual. E Jesus, então, sofre por nós as tentações para nos animar a também nos prepararmos e estarmos fortes para vencê-las. Ele venceu por nós, está conosco, para também nos ajudar a vencer. E aqui estão representados nessas 3 seduções que o diabo fez, o que é mais desafiador na nossa vida de fé, onde muitos de nós perdemos a fé. Em comparação e em paralelo, poderia pôr aqui até a parábola do semeador. E é muito interessante, beira do caminho, onde nada penetra a semente. Semente em terreno de pedra que começa a enraizar e queima. Semente que nasceu em terra fértil, mas que tinha espinheiro, o espinheiro abafou. E semente em terra boa que prosperou e deu bons frutos. As instâncias da nossa vida espiritual. Tem gente que só fica nessa superfície da vida espiritual, que nada, a semente cai, a graça cai e não resulta em nada, se perde. Ou seja, ele até frequenta a missa, mas não sobra nada. É um chão batido. A hora que sai da igreja, nada. Tem uns que ouvem e acham, não, tá bem, eu quero ser um bom cristão. Tem aquele entusiasmo momentâneo. Ele diz que logo que vem as provações do mundo, ele, a hora que a fé começa a exigir renúncia, sacrifício e outras coisas, ele vai embora. Outros é a semente no meio do espinho, começa forte, mas diz que o mundo faz propostas sedutoras, ele troca as propostas sedutoras do mundo pela sua fé. Não é tudo que está nesse evangelho de hoje? E por fim, aquele que com convicção, de coração aberto, recebe a palavra, fala, eu vou ser um cristão bom, custe o que custar. E esse é capaz de renúncia, de sacrifício, perde ofertas do mundo para não perder o seu testemunho de cristão. Então eu tenho que perguntar, o que é que eu estou perdendo de ofertas do mundo? Porque minha fé está acima dessas ofertas. Que São Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. E muitos de nós que frequentamos banco de igreja, a hora que caímos lá na seara do mundo, lá eu esqueço que eu tenho liberdade, mas não posso aceitar tudo que o mundo oferece. Eu sou cristão. E muito do que o mundo oferece não convém ao bom cristão, que é um escândalo. É um atentado contra a sua fé. Passemos aos 3 atos representativos de tudo que pode levar a nossa fé embora. Tudo que possa nos levar à infidelidade da fé, que Jesus não se deixou sucumbir e que não quer também que sucumbamos. O diabo disse a Jesus, se és filho de Deus, mande que essa pedra se mude em pão.
E Jesus respondeu. É interessante que a Escritura é usada pelos dois, não é? Tem gente hoje também que instrumentaliza a Escritura para fazer coisas do seu interesse. O demônio está usando a Escritura. Quem prega a palavra tem que ter cuidado para não usar a palavra de forma distorcida. O demônio está usando a palavra de forma distorcida. E Jesus está usando a palavra de forma autêntica. Então a palavra de Deus, como diz o povo, mal usada, a pessoa pode transformar numa faca de dois gumes, mas ela não é para isso. Não podemos distorcê-la, como se ela pudesse significar uma coisa e outra. Por isso a igreja diz, temos que conhecer e anunciar a palavra na sua integridade e integralidade. A palavra toda sem alterar. Na sua totalidade, né, e na sua realidade. Integral e integralidade. Na totalidade e de forma correta. Então o diabo está distorcendo a palavra para provocar Jesus. E Jesus o devolve a palavra do jeito certo. Nós estamos certos, às vezes a gente vai, aí tem muita gente balbuciando a palavra de Deus para satisfazer seus interesses sem conversão. Acha que é doutor da palavra de Deus, mas usa a palavra de Deus para os seus interesses. Não na sua autenticidade. Jesus respondeu, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. Naquele momento que Jesus mais precisava era de uma mesa farta. Mas ele ainda põe em segundo plano porque fala, não adianta o homem ter uma mesa farta se ele estiver espiritualmente fraco. O corpo é fortalecido, mas ele perde a sua verdadeira identidade e dignidade. O que é que isso aqui representa? O que eu mencionei na oração da quarta-feira de cinzas, conter os nossos desejos, que num primeiro momento são de ordem natural, impulsivo. Mas se não dominados, pode se tornar mau desejo, que nos leva a uma vida de excesso. Comer é importante, beber podemos beber, ter algumas coisas para viver com dignidade podemos ter. Mas e a compulsividade? O desejo, quando não é dominado, ele gera excessos, compulsividade. Aí entram os excessos na nossa vida. Excesso de comer, entra os vícios, excesso de consumo. A nossa vida espiritual está amadurecida e fortalecida, o mercado está aí de portas abertas para os nossos excessos. Os meios de comunicação estão aí com suas ofertas para uma vida de excessos. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, a primeira tentação é trocar o alimento espiritual pelo material e levar uma vida de excesso. Sucumbir-se nos vícios em toda a natureza de excessos. Perder o controle dos nossos instintos. Deixar que os nossos desejos se pervertam em maus desejos. O diabo levou Jesus para por um instante, mostrou todos os reinos do mundo. Eu te darei todo este poder e toda esta glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e eu posso dá-lo a ti. Mas tem uma condição. Se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Então o diabo leva Jesus à sedução de poder e possuir. Nós estamos presenciando um quadro desse em grande escala. E em menor escala está muito presente entre nós. A sede de poder, o poder usado de forma insânia, e querer ser dono do mundo. Estamos presenciando uma guerra, que é um retrato disso aqui.
é o homem na sua arrogância extrema, na sua sede insana de poder, que poderia ter feito uma escolha diferente, mas escolheu a guerra para mostrar o poderio militar de seu país, para aumentar o seu domínio na região. Então o diabo pode levar essa sedução para o coração do homem. E aí você vai pensando nas outras esferas, onde isso está? Na família, no lugar de trabalho, nas instâncias públicas. Quando é que nós seduzimos, deixamos a sedução do demônio falar mais alto? Se me adorares. Jesus falou no Evangelho, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, as buscas de possuir. O dinheiro representa possuir desordenadamente as coisas desse mundo. Colocar o dinheiro acima da nossa fé. Colocar o dinheiro acima da dignidade das pessoas. Adorar o dinheiro. Que é adorar esse desejo de possuir. De ter poder. E às vezes a pessoa vende a sua fé e o seu caráter, sua dignidade. A gente vê isso muito hoje na política eletiva. A pessoa é eleita uma vez, depois já começa a vender a alma para o diabo para não sair daquele cargo. Ela é vereador uma vez, já começa a vender a alma para o diabo para continuar vereador. Ela é prefeita, ela vende a alma para o diabo para continuar prefeito. Sede de poder. Mais do que de fazer o bem na administração pública. E assim vai nas esferas. Quantas vezes a pessoa numa empresa que precisa de muitos líderes, às vezes ela usa de forma desonesta para subir um posto na empresa. E assim nós podemos ir vendo as esferas de poder que estão ao nosso alcance. E o diabo vai dizer, suba mais um degrau. Ainda que seja de forma desonesta. Nós não podemos aceitar o ainda que seja de forma desonesta, porque o diabo falou, se me adorares. E Jesus falou, não. Não vou adorá-lo. Não só de pão vive o homem. E Jesus então recusa essa proposta. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Não sirva aos interesses desse mundo. Seja sincero na sua fé diante de Deus e das pessoas. Não ponha a ilusão do dinheiro e do poder acima da sua fé. Preserve a fidelidade. E Jesus preserva a fidelidade ao Pai e à sua palavra. E por fim, atira-te daqui abaixo, é o que está no Salmo 80, ou não, o Salmo 90. Os anjos vão te proteger, te guardar, você não vai se machucar. É usar de forma abusiva o poder divino. O mandamento, o dom que o Espírito Santo nos dá é do temor de Deus. Temor de Deus significa confiança e respeito. Não é abuso usando o nome de Deus. Tem muita gente hoje usando o nome de Deus para satisfazer seus interesses. De forma abusiva, não tomar o nome de Deus em vão. Muitos estão usando o nome de Deus aí para satisfazer seus interesses. Jesus falou, eu conheço esse poder divino, mas não vou usá-lo de forma abusiva. Porque Jesus nos ensina o dom do temor de Deus, que não é medo de Deus, é confiança e respeito. Vou ilustrar também com um caso muito atual. Muita gente durante a pandemia falou, não precisa vacinar não, porque eu tenho fé. Se eu tenho fé, esse vírus não vai me contaminar. Isso é uma ignorância. Isso é o que Jesus está dizendo aqui, não faça. Não coloque o poder de Deus, a sua fé, não use de forma abusiva. Você não pode dizer, eu tenho fé, mas vou pular aqui na fogueira, que eu não vou queimar. Eu tenho fé, e porque eu tenho fé, eu vou pular de uma janela de 10 metros de altura, eu não vou quebrar nenhum osso
Na pandemia, muita gente fez assim: eu tenho fé, não vou me proteger, ainda colocou a vida dos outros em risco. Colocou a vida de muita gente em risco, fez com que essa doença ficasse para lá e para cá. Essas coisas, minha gente, estão aí no nosso dia a dia. A fé acontece em atos do dia a dia. Precisamos ter o discernimento. A fé é a confiança e o respeito. Deus está em primeiro lugar na minha vida, Ele está guiando meus passos. Ele vai me ajudar a viver fazendo bem. Eu quero um dia entrar na glória de Deus. Jesus ensinou esse caminho, mas não abusou. São as 3 tentações: o instinto de uma vida compulsiva, o desejo de possuir tudo, o dinheiro acima de tudo, vendendo a sua fidelidade a Deus, adorando as coisas deste mundo, adorando o dinheiro, o carro, a casa, o celular e por aí vai, um time de futebol, coisa que você vai pondo aí como centro da sua vida. Deus não está no centro da sua vida, alguma proposta do mundo está no centro da sua vida. E por último, uma fé abusiva, porque eu acredito, eu posso fazer coisas absurdas. Não é por aí que vai a vida cristã. Assim seja.